Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado vai discutir um tema que interessa diretamente a você. A você que anda nessa cidade de carro, a você que anda nessa cidade de moto, a você que anda nessa cidade de transporte público. Nosso entrevistado é o secretário municipal de Mobilidade e Transporte da cidade de São Paulo, Sérgio Adelida. O Sérgio vai falar para a gente, né, o que é andar em São Paulo, o que o município está preparando para a melhoria. Nós acabamos aí, né, esses dias, uma campanha muito importante que está inclusive em curso, né, que é a campanha sobre a melhoria no trânsito de São Paulo, a campanha da mobilidade de São Paulo. E ele vai falar também sobre esse tema. Mas principalmente, Sérgio, eu quero que você me diga aqui o seguinte: São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. A população reclama muito que nós temos um trânsito, sabe, complicadíssimo. O que é que o município e a sua gestão, a sua secretaria está fazendo para melhorar essa situação no trânsito de São Paulo? A gente sabe que são 5 milhões e meio de carros, 1 milhão e 200 mil motos e, olha, mais de 10 mil ônibus trafegando todos os dias pela rua de São Paulo. Isso realmente é uma coisa muito séria. E o que é que está fazendo, Sérgio, a Secretaria para melhorar a mobilidade urbana em São Paulo? Bom, Mauro, como você bem disse, é um desafio imenso fazer uma cidade como São Paulo se movimentar. Somos 11 milhões de habitantes que vivemos em lugares muito distantes uns dos outros. Se você pegar do Tremembé a Marzilac, vai ter quase 100 quilômetros de distância. E uma cidade que cresceu, Mauro, de maneira desordenada. O emprego ficou concentrado no centro da cidade, e as moradias foram sendo empurradas para cada vez mais longe. As pessoas foram indo morar cada vez mais distantes, mas nessas regiões onde as pessoas foram morar não criaram oportunidades de emprego. Então todo dia de manhã, se você pegar um ônibus que sai lá do terminal Capelinha em direção ao centro, ele sai lotado. E o ônibus que sai do centro em direção à Capelinha sai vazio. Isso é um desequilíbrio do crescimento da cidade. Então nós precisamos aumentar a oferta de transporte público. O que é que a gente está fazendo para isso? Nós vamos lançar uma nova licitação para contratar o novo sistema de ônibus de São Paulo, em que nós vamos racionalizar o sistema, nós vamos aumentar a oferta de viagens. Com isso, a gente quer convidar as pessoas a trocarem o automóvel pelo ônibus. Também estamos incentivando aquilo que a gente chama de mobilidade ativa. Não sei se você sabe, Mauro, 40% das viagens de carro na cidade de São Paulo, nós temos aproximadamente 8 milhões de viagens de carro por dia. Isso dá 3 milhões e 200 mil viagens por dia, é a menos de 2,5 km. As pessoas se deslocam muito perto. Se a pessoa trocar isso pela bicicleta, é 10 minutos de bicicleta. 10 minutinhos. Vai pedalando, no final do ano ela ganhou 4 quilos, ela economizou. Ela vai emagrecer, vai ter mais saudável e menos um carro no trânsito. Então nós estamos com ações muito fortes para incentivar a mobilidade ativa, que é andar a pé e andar de bicicleta, e melhorar o transporte público. Quanto ao uso do automóvel, 75% dos carros de São Paulo andam só com uma pessoa dentro. Cabem 5, ele anda só com uma pessoa. Eu brinco que são 2 toneladas para transportar 70 quilos, é um pouco irracional. Então nós também estamos aí fazendo parcerias com empresas de aplicativo para incentivar a carona, que as pessoas possam dividir essas viagens, diminuindo o uso do viário. Mas é um desafio, não é fácil, é muita gente se locomovendo, os números que você falou são esses mesmos, 5 milhões e meio de carros todos os dias. É a cidade que mais tem moto no mundo, 1 milhão e 200 mil motocicletas, é muita motocicleta, tem muito acidente. Então o desafio é melhorar a segurança no trânsito, a gente ainda perde muita gente no trânsito, tem muita vítima fatal, muita morte no trânsito, e melhorar o transporte público para que as pessoas possam andar melhor. Agora, Sérgio, aí você falou o seguinte, né, que 70% dos veículos é com um passageiro só. Eu acho que esse é o melhor desafio, é melhorar a qualidade do transporte público. É isso mesmo. Né? Eu queria dar aqui até uma informação que eu recebi esses dias e que eu não sabia, né? Se você pega a placa de um determinado veículo, né, e põe ela no aplicativo aí Detran, você sabe quando foi construído aquele veículo. E a gente tem muitos ônibus em São Paulo que o chassis tem 20 anos e colocam uma carroceria que foi construída ontem ou no ano seguinte. E o ônibus fica em cima de um chassi que é um chassi dessa altura, que você não consegue andar, a pessoa não consegue andar, chacoalha de um lado e do outro. A prefeitura tem um olhar para a qualidade também dos veículos que circulam na cidade de São Paulo, do transporte público, né? Porque às vezes você aumenta o número de ônibus, mas não aumenta a qualidade. Isso.
Não, no transporte público isso não passa. Nós fazemos uma fiscalização muito rigorosa, a idade máxima é 10 anos e a idade média tem que ser 5 ou 6 anos. Agora eu não tenho certeza, acho que são 5 anos. E todos E a os empresa tem que ter 5 anos, a idade média... A idade média tem que ser 5 anos. Ele pode ter no máximo 10, mas a idade média tem que ser 5 anos. E não pode o chassi, a idade do ônibus, a idade do chassi. O chassi não pode ter mais de 10 anos, a gente controla isso com muito rigor, a equipe da SP Trans é muito competente e volta e meia o ônibus é reprovado nas inspeções porque não está de manutenção adequada, as peças não estão corretas, o pneu está gasto, não passa na manutenção. A gente tem uma manutenção periódica e uma aleatória. Todo dia as empresas são obrigadas a mandar aleatoriamente um ônibus para o Pari, onde a gente faz uma inspeção completa, inclusive ambiental, para ver se o nível de emissão está correto. Agora, a frota de ônibus que não é regulada pela prefeitura, essa nós não temos controle. De fato, essa está bem degradada. Como a frota de caminhão. A média da frota de caminhão no Brasil é superior a 20 anos de tempo de vida. Então o pessoal fala muito da poluição. Quando você fala os ônibus que não são regulados pela prefeitura, são os ônibus das cidades e do entorno de São Paulo. Isso. Que entram na cidade, mas não podem ser fiscalizados pela prefeitura. Exatamente. São fiscalizados pelo governo do estado. Esses ainda também vão bem, porque o governo do estado fiscaliza com qualidade. Mas tem ônibus fretados que não passam por um controle tão rígido quanto o nosso ônibus do serviço público municipal. Nesse o controle é um pouco melhor. O que a gente tem ainda, os ônibus ainda são com câmbio manual, então tem uma aceleração às vezes muito exagerada que prejudica a segurança e a qualidade e o conforto dos usuários. Nós também estamos, no novo contrato, os ônibus terão que ter telemetria e nós vamos medir isso. Então o motorista vai ser avaliado pela qualidade da condução dele, porque nós vamos estar medindo ele todo o tempo. Agora, me diz uma coisa, hoje já no mundo, né, já se usa muito, né, o veículo automático, né, o ônibus inclusive automático, o caminhão automático. Não existe por parte da Prefeitura de São Paulo, porque isso facilita inclusive a qualidade de vida do motorista. Ficar num trânsito, como é que São Paulo, né? Primeira, segunda, vai lá, tira. Não existe um estudo no sentido de melhorar também a qualidade no sentido dos ônibus serem automáticos em São Paulo? Os novos já estão quase todos chegando automáticos, né? Quando são comprados ônibus novos. Nem todos, os grandes e tal, mas estão chegando. Essa é uma tecnologia que vai sendo incorporada ao tempo. Assim como os ônibus híbridos, os ônibus elétricos que não emitem, não fazem barulho, essa tecnologia está sendo devagarinho incorporada à frota de São Paulo também. Você falou em ônibus elétrico, existe estudo da Secretaria Municipal em ampliar a rede de ônibus elétricos em São Paulo, ou essa que está aí atende às necessidades? A rede de trólebus por cabo, nós não temos estudo para ampliar. Ela é uma rede cara, você tem que implantar o cabo, tem que fazer a manutenção do cabo. E já está chegando o ônibus elétrico a bateria, que ele não precisa do cabo. Ele carrega à noite na garagem e ele tem autonomia para rodar o dia todo. Então esse ônibus elétrico a bateria, ele vai substituir os ônibus elétricos a cabo, porque hoje ele já tem autonomia, então você não precisa mais ficar alimentando ele de energia elétrica durante o dia. Então a nossa visão de futuro para o ônibus elétrico é o ônibus autônomo, não guiado por cabos. Sérgio, a gente sabe o seguinte, né, que os corredores de ônibus de São Paulo, eles facilitaram demais a vida, principalmente do trabalhador, né? Aquele que sai, como você falou, lá da Mazilac, lá da Capelinha, né, de Santana, para vir ao centro da cidade, né? Os corredores facilita muito, porque os corredores proporcionam uma redução, né? Um aumento de velocidade e uma redução do tempo, né? Agora, esses corredores, a gente sabe que, por exemplo, final de semana, reduz bastante o número de transporte público na cidade, porque muitas indústrias, muitas empresas não trabalham no final de semana, sábado e domingo. E aí a gente vê, né, aquelas ruas, principalmente lá Rebouça, principalmente aqui no centro, corredor vazio e ao lado do transporte, né, individual lotado, né? Existe algum estudo da prefeitura no sentido de possibilitar que esses corredores de ônibus nos finais de semana sejam usados pela população de automóveis? Nós já são, sábado a partir das 15 horas eles são liberados para o uso dos automóveis. O que a gente tem percebido é que talvez a sinalização não seja suficiente, as pessoas ficam... Os corredores a partir das 15 horas de sábado são liberados? São liberados. Eles ficam, a gente acha que às vezes o usuário fica com receio de entrar. Você falou bem, o corredor é muito importante que ele exista segregado só para o ônibus, para que o ônibus dê ao trabalhador, aquele que optou por usar o transporte público, velocidade. Quando ele roda mais rápido, inclusive eu posso diminuir o número de ônibus em circulação.
porque aumenta a produtividade. O ônibus faz mais viagens numa hora do que ele faria se tivesse que enfrentar o trânsito. Então, toda cidade grande do mundo implantou rede de corredores e tudo mais. Nem toda cidade permite o carro entrar. Curitiba, por exemplo, desde 1973 tem corredores de ônibus e lá os carros não entram em hipótese alguma, nem sábado, nem domingo. É um espaço completamente preservado. Mas aqui em São Paulo já tem a tradição de permitir que os carros entrem. Agora, nós também não podemos prometer para sempre essa possibilidade. Se a demanda pelo transporte público crescer, nós vamos ter que, inclusive, nos finais de semana, restringir para que mantenha-se a prioridade ao transporte público. E o objetivo realmente é crescer o transporte público. Uma melhor qualidade, tira o carro da rua, você entendeu? O usuário do veículo passa a usar o ônibus e aí é melhor. Aí a prioridade é sempre do transporte público. Exatamente. Transporte público. Ainda nos domingos a gente tem uma demanda baixa pelo transporte público, mas se essa demanda crescer e a gente quer que ela cresça, aí nós vamos ter que rever a regra de permissão dos corredores, porque aí eu tenho que preservar o espaço para o transporte público. A prioridade continua sendo Sempre. para o transporte público. Né? Um ônibus transporta entre 60 e 200 pessoas, dependendo do tamanho do ônibus. Um carro transporta no máximo 5. E 3 carros ocupam o espaço do ônibus. Então, um espaço que é ocupado por carro com 15 pessoas no máximo, o ônibus leva 100 pessoas. Você também citou uma questão aqui que não é, né, não é da alçada da sua secretaria, mas também era interessante que as autoridades pensassem nesse sentido, né? É deixar no local onde moram as pessoas as empresas, levar as empresas para os bairros, levar as empresas para a periferia. Isso facilitaria muito. Além de dinamizar a região, né, melhoraria a qualidade de transporte das pessoas, da mobilidade das pessoas, né, Sérgio? Não, sem dúvida. Rever o tecido urbano de São Paulo, mudar o uso, levar empregos para as regiões onde as pessoas moram é fundamental. Eu vejo, por exemplo, empresas de telemarketing localizadas aqui no centro, até lá na Avenida Paulista. Telemarketing gera muito emprego. Ali na Paulista tem empresas que trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia, que devem gerar milhares de empregos. Eu aposto com você, 95% das pessoas moram a mais de 10 quilômetros. Se ele deslocasse a estrutura daquela empresa para a Zona Leste, para a Zona Sul, ficaria mais barato porque as pessoas, ele pagaria menos de vale transporte e as pessoas ficariam mais felizes porque precisariam se deslocar menos. Então precisa ter realmente um plano de levar as empresas para a região periférica. Eu acho que essas empresas ficam sempre esperando, né, o paternalismo, que o Estado, né, deu algum benefício, que o Estado deu algum incentivo, né? Porque senão eles não saem de lá, né, Sérgio? Isso não é verdade? Mas olha, vamos fazer um rápido intervalo e eu queria que você falasse sobre a campanha que iniciou agora. Assim, nós iniciamos a campanha, a Secretaria está com a campanha de mobilidade, assim, então ela iniciou agora nessa segunda-feira e nós vamos falar muito isso a esse respeito no próximo bloco. Voltamos já. Todos os dias estamos junto com você, na sua casa, no transporte, no seu emprego, sempre lutando por melhores condições de trabalho e qualidade de vida para você e sua família. Já são 10 anos defendendo os trabalhadores brasileiros através de um movimento sindical amplo, solidário, democrático e inovador. Somos a UGT, 10 anos com você. Estamos de volta com programas de debate. Sérgio, secretário municipal de Mobilidade e Transporte da cidade, responsável por ordenar esse trânsito que as pessoas reclamam muito, um trânsito que recebe 5 milhões e meio de carros por dia, 1 milhão e 200 mil motos e mais de 10 mil ônibus circulam nessa cidade diariamente. Uma cidade que não foi planejada, né, ordenada, para receber esse volume de trânsito. E essa é uma missão muito dura da Secretaria, fazer com que as pessoas, né, se mobilizem dentro dessa cidade com qualidade de transporte. Mas, Sérgio, a gente sabe que a Secretaria está lançou uma campanha agora no dia 18 sobre educação, mobilidade do trânsito, mostrar a melhoria do trânsito da cidade de São Paulo. Como é que está sendo essa campanha, Sérgio? Bom, essa campanha decorre dos problemas que nós temos no trânsito da cidade de São Paulo e do Brasil, né? O trânsito ainda mata muito, Mauro, mata muita gente. Aqui em São Paulo, mata quase 850 pessoas por ano. Morre mais de 2 pessoas por dia no trânsito de São Paulo, morre mais de 1 pedestre por dia, morrem motociclistas. Para você ter uma ideia dos números no Brasil, né? Faz 10 anos que caiu o último avião grande no Brasil, que nós tivemos um acidente pavoroso ali no aeroporto de Congonhas. Todo dia no Brasil é como se caísse um avião. Morrem 128 pessoas no trânsito todos os dias. E essas mortes todas podiam ser evitadas. Podiam ser evitadas se as pessoas que se envolveram nessas mortes, o motorista que atropelou,
o motorista que bateu na moto, a moto que bateu no carro, a moto que atropelou o pedestre, o ônibus que atropelou o pedestre, eles tivessem respeitado a lei de trânsito. Muita gente fala da indústria da multa, Mauro. Não tem indústria da multa, tem indústria da infração. As pessoas no Brasil, infelizmente, ainda não respeitam as leis de trânsito. Eu pergunto para você, telespectador, você respeita a faixa de pedestre? Você respeita o pedestre, o ciclista? Você usa cinto de segurança no banco de trás? Você respeita o semáforo, os limites de velocidade? Você dá preferência na via preferencial? Isso tudo, infelizmente, a gente está difícil de alcançar. Então nós estamos chamando atenção para esse problema, lançamos uma campanha na semana passada na televisão, nas mídias sociais da Prefeitura de São Paulo, mais uma campanha falando da imprudência. Todas as mortes no trânsito podiam ser evitadas se as pessoas respeitassem as leis de trânsito. Tem um ingrediente aí que você tem que acrescentar, né? O uso do celular, né, Sérgio? Opa, isso é gravíssimo, isso é uma epidemia. Isso é um ingrediente que foi acrescido e é responsável por muitos acidentes, colisão, mortes. Não só o uso do celular, mas também o uso do aplicativo, das mensagens. Antigamente o uso do celular já era para falar no telefone, já era gravíssimo. Agora as pessoas estão digitando. Eu vejo motociclistas, motoristas de caminhão, de carro, dirigindo, digitando. As pessoas não têm noção que com a velocidade, cada microsegundo que a pessoa desvia a atenção do trânsito, o carro dele andou dezenas de metros. E se acontecer alguma coisa, ele não para. E se não parar, ou ele morre, ou ele vai matar alguém, ou vai deixar ferido, sequelado. A situação é muito grave do uso do celular. Os Estados Unidos, Mauro, desde 1950, reduz anualmente o número de mortes no trânsito. Está aumentando nos últimos 2 anos. E as autoridades americanas já pensam que é o celular. O uso do celular está contaminando completamente a segurança no trânsito. Mas álcool e direção. Às vezes a pessoa diz, não, mas é só uma cervejinha, é só uma taça de vinho. É o suficiente para reduzir a sua capacidade de reflexo e de reagir em situações adversas. E aquela história, né? Não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo, né? Ele não vai acontecer comigo. Comigo não acontece. E acontece todo dia com 2 pessoas que morrem em São Paulo e outras, muitas, ficam sequeladas para o resto da vida. Perdem membros, ficam amputados, limitação de movimento, às vezes até limitação intelectual. É gravíssimo e nós estamos lançando a Semana da Mobilidade muito para discutir esse tema. Mas também para discutir outras maneiras das pessoas se locomover, como eu disse no primeiro bloco. Se você anda pouquinho de carro, arrisque a pé. Você vai descobrir uma cidade mais bonita, uma cidade acolhedora, vai fazer bem para a sua saúde, sua circulação, seu peso, diabetes, pressão, a caminhada só faz bem. Tenta andar um pouquinho de bicicleta, experimenta. Às vezes você vai gostar e vai ser um outro jeito de você movimentar e vai economizar muito dinheiro. Muito dinheiro. O carro é um grande consumidor de recursos, porque você tem as despesas fixas, IPVA, seguro. Então, a gente não é contra o carro, mas usar o carro de um jeito melhor na cidade vai fazer bem para a cidade, vai fazer bem para você. Agora, Sérgio, essa campanha, né, que você está fazendo, né, que a secretária está fazendo, essa campanha será levada também às escolas? Também, eu acabo de, na semana passada, participar da entrega do prêmio da CET, Segurança no Trânsito, para os estudantes. Mauro, 11.693 estudantes entregaram desenhos, e crônicas e redações sobre segurança no trânsito. Foi linda a cerimônia de entrega de prêmios. E durante esta semana vamos ter atividades no CEL, num determinado CEL, onde nós vamos lá sensibilizar os estudantes e vamos ter um encontro presencial com vários professores da Rede Municipal de Ensino para que eles repliquem os conceitos de segurança para as crianças. É importante que você, né, motorista, você pedestre, né, tenha consciência de que as regras do trânsito foram feitas para te ajudar, não para te complicar. É isso. Né? Para te ajudar a não cometer um acidente, para te ajudar a não atropelar, né, uma pessoa, né, para te ajudar a não ser atropelado. É isso. Mas é também importante que a criança, né, que está chegando aí, ela também seja conscientizada nesse sentido, né? São 2 coisas. A educação para as crianças funciona bem e para nós adultos não tem jeito. Às vezes a pessoa reclama, o radar me pegou, é uma pegadinha. Não tem pegadinha. O radar está ali, meu sonho é acordar de manhã e receber um relatório. Ontem não multamos ninguém com os radares. Você quer combater a indústria da multa? Se o limite de velocidade é 50, ande a 50. Se é proibido usar o celular, não use o celular. Se é proibido estacionar, não estacione. Não ultrapasse o semáforo vermelho, não cometa nenhuma infração de trânsito que você quebra a indústria da multa. Você não será multado e ninguém vai arrecadar. O melhor jeito de quebrar a indústria da multa é obedecendo às leis de trânsito. Agora você falou, né, a indústria da multa. Se fala muito nessa indústria de multa, né? Na sua gestão, como é que está essa questão das multas na cidade de São Paulo? Nós estamos trabalhando de maneira inteligente, que é uma forma de não reduzir o nível de fiscalização. A fiscalização em qualquer país do mundo
é fundamental para manter o nível de segurança no trânsito. Só que o que nós estamos fazendo? Vou dar só um exemplo. O radar da rodovia dos imigrantes. As pessoas vinham da rodovia dos imigrantes a 120 e, claro, quando entra na cidade de São Paulo, você não pode circular a 120 km por hora, tem que reduzir a 70. E a gente tinha ali em janeiro 20 mil multas por mês. 20 mil multas. Um radar que está aplicando 20 mil multas por mês, ele está sendo ineficiente. Porque o objetivo do radar é fazer com que as pessoas cumpram a lei e não aplicar 20 mil multas. O que nós fizemos? Nós implantamos uma sinalização muito mais intensa, não avisando que tem um radar, porque a gente não avisa onde tem um radar, não pode avisar. Radar não é lombada que você avisa e reduz a velocidade. Então o que nós fizemos? Avisamos que ele tinha que reduzir para 70 por hora. No mês de abril a gente já reduziu para 9 mil multas por mês. E vamos continuar fazendo isso sempre com os radares que mais multam. Onde tiver muita multa, nós vamos melhorar a sinalização para que a pessoa lembre-se de cumprir a legislação e não seja multada. Nós não queremos multar. Você tem algum ponto aí que você possa dizer para o estado de São Paulo onde tem muita multa, onde o radar aplica muita multa? Esse é um deles. Na rodovia dos Bandeirantes é um deles, porque ali as pessoas tendem a correr muito e não pode, é uma avenida com esquina, com faixa de pedestre. Fica dentro da... Avenida dos Bandeirantes. A Avenida dos Bandeirantes. Tá. Tem na Marginal, todos esses radares estão sendo tratados para melhorar a sinalização e fazer com que as pessoas cumpram a lei. E agora nós vamos ampliar também o nível de fiscalização da cidade para diminuir o número de acidentes e de mortes. A fiscalização te protege, porque lembra você de cumprir a legislação e isso protege você e a sua família. Sérgio, agora é o seguinte, né? Por exemplo, na Marginal, né, um dos objetivos do prefeito João Dória, né, era ampliar a velocidade nas marginais. Não era ampliar a velocidade, é que as marginais com velocidade de 50 km por hora realmente era meio impraticável. Eu ando na marginal ali e é uma questão que você trava o trânsito a 50 km por hora. Melhorou, aumentou para 70 em algumas regiões e no resto da cidade. Existe estudo no sentido de nem todo lugar merece ter 50 km, nem todo lugar merece ter 40 km. Existe algum estudo nesse sentido? Nós não vamos aumentar a velocidade nas demais vias da cidade. A 23 de maio, que é uma via expressa, ela já tem um limite de 60 km por hora, ela não é 50. Nas demais, são vias com trânsito local. Você tem cruzamento, você tem semaforização, você tem vias de travessia. Não há nenhum plano de aumento de velocidade. Essa é a velocidade de segurança, é a velocidade que o mundo todo está usando nas vias locais. Você disse bem, a Marginal é uma via expressa, ela tem um conceito diferente. As demais vias não têm este conceito, ou elas têm corredor de ônibus, ou elas têm faixas de pedestre, ou elas têm escolas perto, que você não pode aumentar de 50 km. Agora, Sérgio, eu já trafeguei por alguma via, né, dentro da cidade mesmo, que na mesma via você tem 2 ou 3 velocidades, 50, 40, 30, isso ocorre por quê? Não, só na Marginal. A gente tem a pista da direita na Marginal que vai do lado da calçada a 50 por hora. Porque ali a pessoa tem que reduzir para sair da Marginal, o carro tem que entrar na Marginal e você tem pedestre nesta região. Então, por isso, como eu disse, a velocidade de 50 km por hora é uma velocidade segura, nós mantivemos a 50 por hora. Nas demais vias, a gente busca uma uniformização das vias. Você não tem faixas com diferença de velocidade na mesma via. Na mesma via não existe faixa de diferença, né? Não. Você tinha, quando o corredor de ônibus sempre foi 50, para conter a velocidade dos ônibus, e as demais vias eram 60. Como você unificou a velocidade a 50 de todo mundo, o corredor está equalizado com as vias de tráfego. E o ônibus também é 50 por hora? O ônibus também é 50 por hora, restrito a 50 por hora, não pode andar mais que a 50 por hora. O ônibus de São Paulo é 2,7% da frota, mas responde por 28% dos atropelamentos. Então nós não podemos permitir que o ônibus ande mais rápido. O ônibus é muito grande, pesado. É um índice alto, né? Muito alto. Por isso que nós não podemos aumentar as velocidades nas vias locais. O que você atribui, né? A gente sabe que as empresas de ônibus aí, elas dão, você entendeu, orientação, elas fazem curso, né? A União Geral dos Trabalhadores, a qual esse sindicato pertence, os motoristas de ônibus e cobradores pertencem a essa central sindical. E aqui a gente vê que o sindicato orienta bastante os motoristas nesse sentido. Por que você acha que ainda existe esse alto índice provocado pelos ônibus de São Paulo, atropelamento? Uma das questões é o problema do corredor e principalmente da faixa reversível. Quando os carros estão parados e o corredor está fluindo, o pedestre acha que ele pode entrar no corredor. Ele vê os carros parados, atravessa fora da faixa, e aí quando ele está no corredor, os ônibus estão fluindo em alta velocidade. E mais grave ainda é a situação da faixa reversível. Então quer dizer que os acidentes ocorrem mais nos corredores? Tem muito acidente em corredor, tem muito. Nós estamos inclusive fazendo um grande tratamento de segurança para os pedestres nos corredores. E quando a faixa é reversível, inverte a lógica do pedestre. O pedestre está olhando para um lado, que é o lado do fluxo. E nós temos um ônibus na contramão. Isso acontece na Celso Garcia e na M. Boimirim.
E ali a gente tem um problema. Em qualquer texto de literatura de segurança viária, você vai observar que a faixa reversível, infelizmente, é um elemento que provoca insegurança no trânsito. Sérgio, nosso programa está chegando ao final. Eu quero aqui que você deixe uma mensagem para o motorista, para a população, para o pedestre, para se cuidar melhor. E nessa semana que nós estamos com uma grande campanha, né, uma campanha de conscientização, uma campanha de mobilidade urbana, né, para que ele tome essa consciência, para que ele observe os detalhes, para que não se torne uma vítima e nem faça uma vítima no trânsito. Eu quero deixar essa mensagem sim. A primeira consciência que as pessoas devem adotar é dizer: eu sou o responsável. Nós temos uma tendência de sempre culpar o outro. Não, eu dirijo bem, o outro que é imprudente, eu dirijo bem, é um motociclista. Não. Todos nós somos responsáveis no trânsito. Se cada um de nós cumprir a lei de trânsito, não haverá morte. Pode haver acidente, você vai estragar o carro, mas morte não haverá. Então coloque na sua consciência, antes de ligar o carro e sair todos os dias a motocicleta, eu sou o responsável pela minha segurança e pela segurança das pessoas que vão estar ao meu redor. E dirija com cuidado, respeite a legislação de trânsito. Correr, vamos imaginar que você está na Radial Leste, respeitar o limite de velocidade e não respeitar o limite de velocidade vai te dar um ganho de tempo mísero. É muito pequeno o ganho de tempo entre andar a 50 por hora e andar a 70. Aquilo que você vai fazer em 10 minutos, você vai fazer em 8. Não vale a pena colocar em risco a sua vida e das outras pessoas por conta de um pequeno ganho de tempo. Então põe a mão na consciência e lembre-se, eu e você, todos nós somos responsáveis pela segurança no trânsito da cidade. E principalmente, né, Sérgio, não use o celular, não use as mensagens de texto enquanto você estiver no volante. Se for urgente, necessário, pare ao lado, né, Sérgio? Pare em lugar que seja permitido parar, que não coloque em risco o trânsito, mas por favor, o Mauro está corretíssimo. Não use o celular em hipótese alguma enquanto você estiver pilotando ou dirigindo. Que é uma grande verdade, né? Nenhum amarelinho vai multar o motorista se estiver falando ao celular parado. Mas se tiver no trânsito, receberá multa. Parado não no semáforo. No semáforo também é proibido. Sim. É parado, estacionado em lugar que é permitido estacionado. É porque às vezes as pessoas acham que no semáforo pode, também não pode. Porque ele está parado, mas ele está no trânsito. Mas ele tem que estar atento ao trânsito, porque tem gente ao redor dele, ele precisa partir, a qualquer momento o semáforo vai abrir. Então, usar o celular é com o veículo desligado, estacionado no lugar em que é permitido estacionar. É isso aí. Muito obrigado, Sérgio, pela sua entrevista. Muito obrigado você pela audiência. E aqui fica o alerta. A cidade de São Paulo morrem 850 pessoas por ano vítimas de acidente de trânsito. Vamos reduzir bastante, né, esse número, né? Vamos reduzir, quem sabe o sonho aqui do secretário é chegar a zero. É isso, a nossa visão é zero. É zero, o limite é zero. E você que é motorista, você que é pedestre, você pode ajudar muito nesse sentido. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado você e até o próximo programa.